Olá, a graça e a paz do Senhor seja com você que está nos acompanhando a mais um estudo do nosso canal Anunciando o Verbo Vivo. E no vídeo de hoje nós vamos falar a respeito dos dízimos, assunto muito importante para a igreja, quer seja para aquele que está no sistema religioso denominacional, quer seja para aquele que saiu do sistema religioso. Todos nós sabemos que os dízimos faziam parte das ordenanças da primeira aliança, ao qual era recolhido das primícias do produto do solo, das árvores frutíferas e dos primogênitos do gado do rebanho. Talvez o que você não saiba é que os dízimos existem razões e motivos pelos quais o Senhor pediu o recolhimento deles. E é sobre isso que nós vamos falar no vídeo de hoje. E eu peço para você permanecer até o final. Então vamos para o estudo. Nós já fizemos um estudo sobre os dízimos há um pouco mais de um ano, e nele eu mostrei para vocês que os apóstolos, de forma alguma, ensinaram um recolhimento de dízimos, e sim que eles instruíram a igreja a levantar ofertas movidas segundo o coração, e também, se alguém quisesse fazer votos, poderia fazer também. E você pode estar perguntando se dízimo não era tirado de dinheiro, não era tirado de ouro nem prata, e sim das primícias do que o solo produzia, de que as árvores frutíferas produziam e dos primogênitos dos animais, você pode estar se perguntando como que a igreja, então, pode sobreviver nesses dias de hoje, ou no tempo da igreja primitiva, como a igreja poderia sobreviver sem a ordenança, a obrigação de se recolherem os dízimos. É simples. Basta olhar apenas para o contexto de Atos, capítulo 2, do 42 ao 46, que você vai perceber a convivência dos cristãos, tanto daqueles que estavam recém-convertidos, aqueles que estavam entrando para a igreja, tanto daqueles que já estavam fazendo parte do corpo de Cristo. Eu vou ler para vocês apenas essa parte para vocês terem uma ideia, uma noção de como que a igreja se sustentava naquele período e era para também ser feito conforme o modelo de lá nos tempos de hoje. O capítulo 2 de Atos, do 42 ao 46. Preste atenção. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão. Então isso era o ensino dos apóstolos. No partir do pão e nas orações. Sempre no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Isso aqui é a parte principal. Então eles tinham tudo em comum. Havia uma comunhão dos bens de cada um para com todos. Então ninguém, irmãos, ninguém chamava aquilo de seu propriamente dito. Vamos supor, eu vou dar um exemplo para vocês. Se você tem 2 pães, quando você converte, quando você está na igreja, você não tem mais 2 pães, você tem um pão, porque o outro você vai repartir. Se você tem um pão, você não tem mais um pão. Na igreja você terá meio pão. Se você tem 2 terrenos, 2 lotes, você vai ter um. Por quê? Porque o outro você vai repartir, igual a gente vê nos relatos aqui de Atos, que tudo era repartido em comum. É claro que sobrevindo à avareza, não quero dizer que estão isentos da avareza, porque isso é de cada um. A cobiça ela vai ser gerada na pessoa e vai seduzir ela, ela vai pecar. Mas eu não estou falando sobre isso, eu estou falando que era ensinado a comunhão, a partilha dos bens. O 45. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Hoje isso é muito difícil de acontecer, não é? Não é verdade? É muito difícil alguém vender os seus bens e distribuir à medida que alguém tem necessidade. A gente não consegue ver isso na igreja. E isso que está relatado aqui era a doutrina dos apóstolos, era ensino dos apóstolos para o povo, para os crentes que estavam entrando, para os que já estavam lá. Então isso não é nada somente para aquela época.
Isso é para todas as gerações da igreja. Mas nós sabemos que isso não aconteceu. Por quê? Porque os homens dormiram e veio o inimigo e semeou o joio. Foi entrando heresias. Ninguém cuidou, ninguém ficou vigilante. Então acontecem essas coisas mesmo. O 46. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. Então eu falei para vocês que existem razões e motivos pelos quais o Senhor pediu dízimo aos filhos de Israel, e dentre eles para os levitas, porque para os levitas ficou todo o cargo de ministrar no santuário. Era um fardo muito pesado para apenas uma tribo só conseguir fazer toda a ministração de todas as tribos dos filhos de Israel, e que também eles não tinham herança no meio dos filhos de Israel, eles não tinham porção de terra. O que eles tinham eram cidades anexadas às terras, às próprias terras dos filhos de Israel. Porém, eles não tinham nome nas terras entre os filhos de Israel, como as 12 tribos têm. Depois, para os órfãos, as viúvas e o estrangeiro, porque o Senhor não queria que eles fossem desamparados, nem os levitas, nem os órfãos, as viúvas e os estrangeiros. Porque, senão, pela dureza do coração desse povo, eles iriam desamparar todos estes. Por isso que o Senhor pediu o recolhimento dos dízimos, que era retirado das primícias. A gente pode ver como que a gente pode entender isso. Porque quando o Senhor tirou Israel do Egito com as asas da grande águia, ele disse, e com a sua voz, assim, em Êxodo 19, se vocês ouvirem a minha voz e diligentemente guardarem a minha aliança, vocês serão um reino de sacerdotes, um reino sacerdotal. Ou seja, mas não no sentido de todos os que nascerem seriam reis e sacerdotes, mas todo o primogênito seria participante, seria príncipe, seria rei e sacerdote. Todos os primogênitos de cada casa paterna, de cada casa paterna. Então eu estou construindo o raciocínio aqui para vocês. Olha o que aqui diz Êxodo 19, do 4 ao 6, verso 4. Tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águia e vos cheguei a mim. Verso 5. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, eles precisavam ouvir a voz do Senhor e guardar a aliança. Então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. São estas as palavras que falarás aos filhos de Israel. Se eles guardassem, irmãos, não seria necessário tirar os dízimos das primícias. Tanto um como o outro, basicamente, vem de uma fonte só, vem das primícias. Então, isso são coisas santas, são coisas que o Senhor, que era consagrado ao Senhor, que o Senhor iria reivindicar essas primícias para si. Ele ia reivindicar para si, porque eram dele. Olha para você ver que tremendo. Então, por um lado, os dízimos são obrigatórias, era uma lei obrigatória para o povo não desamparar o levita, nem desamparar o órfão, a viúva e o estrangeiro. Por um outro lado, é retirado das primícias. Então, existem os motivos pelos quais o Senhor pediu dízimos. Mas tudo isso aponta, irmãos, para coisas vindouras, aponta para os bens vindouros, porque tudo isso é uma sombra de algo melhor, de algo espiritual, de algo excelente. Porque na ocasião do Monte Sinai, houve um desvio da vontade do Senhor. E quando isso aconteceu, foi naquele fatídico evento do bezerro de ouro. No capítulo 32 de Êxodo está relatado que o povo construiu bezerros, ídolos de fundição, porque Moisés estava demorando. E eles disseram que era para esses ídolos, eram os deuses de Israel que tiraram eles do Egito.
Olha para você ver. Então, nessa parte, somente a tribo de Levi é que deu o passo para frente em direção ao Senhor. E os outros continuaram na rebeldia, foram rebeldes. Somente a tribo de Levi se consagrou ao Senhor. Por isso que o encargo ficou para a tribo de Levi, porque eles não foram rebeldes. Eles deram um passo para frente em direção do Senhor, quando Moisés deu o ultimato para todos. Nós vamos ver em Números, no capítulo 3, dos 5 ao 10, a escolha, que Deus realmente escolheu a tribo de Levi e designou os dízimos para eles. E por causa também que eles não teriam herança. Vocês vão ver que os dízimos estão relacionados através do ministério dos levitas para ampararem eles e também por causa deles não terem herança. Verso 5, Números 3, verso 5. Disse o Senhor a Moisés: faze chegar a tribo de Levi e põe-na diante de Arão, o sacerdote, para que o sirvam. E cumpram seus deveres para com ele e para com todo o povo, diante da tenda da congregação, para ministrarem no tabernáculo. Tende cuidado de todos os utensílios da tenda da congregação, e cumprirão o seu dever para com os filhos de Israel no ministrar do tabernáculo. Verso 9. Darás, pois, os levitas a Arão e a seus filhos, dentre os filhos de Levi lhes são dados. Ou seja, Deus está entregando os levitas como presentes para Arão, para a linhagem de Arão, que era a linhagem sacerdotal. Então, os levitas eram presentes, eram dons para auxiliar os sacerdotes. E eles eram tirados dentre os filhos de Israel. No verso 9 aqui. Tirados dentre os filhos de Israel. Verso 10. Mas a Arão e a seus filhos ordenarás que se dediquem só ao seu sacerdócio, e o estranho que se aproximar morrerá. Essa foi a escolha dos levitas. Agora, irmãos, tem uma outra questão, a questão dos primogênitos. A vontade do Senhor é que todos os primogênitos fossem reis e sacerdotes. Então não haveria necessidade de tirar dízimos como obrigação. Haveria necessidade de tirar as primícias, porque são coisas santas e apontavam para coisas superiores. Mas os dízimos era para não desamparar, era que o povo tinha um coração duro. Então, em lugar dos primogênitos, Deus ordenou a tribo de Levi. Ele fez a troca, o resgate. Em lugar de todo primogênito, seria a tribo de Levi. Aqueles que nasciam da linhagem de Levi, da tribo de Levi. Números 3, do 11 ao 13. Disse o Senhor a Moisés: eis que tenho eu tomado os levitas do meio dos filhos de Israel em lugar de todo primogênito, por causa daquele fatídico evento lá da idolatria. Olha para você ver. Em lugar de todo primogênito que abre a madre entre os filhos de Israel, e os levitas serão meus, porque todo primogênito é meu, desde o dia em que feri a todo primogênito na terra do Egito. Consagrei para mim todo primogênito em Israel, desde o homem até o animal, serão meus. Eu sou o Senhor. Aqui ele está pegando os primogênitos e trocando em lugar da tribo de Levi. Em Números 18, dos versos 20 ao 24, vai mostrar que por causa dos levitas não terem herança no meio dos filhos de Israel, o Senhor lhes atribuiu o recolhimento de dízimos. Tá bom? Verso 20. Disse também o Senhor a Arão: na sua terra herança nenhuma tereis, e no meio deles nenhuma porção terás. Então eles não teriam porção, eles teriam as cidades anexadas às terras dos filhos de Israel. Eu sou a tua porção e a tua herança no meio dos filhos de Israel. Então, a porção dos levitas era o Senhor. Aos filhos de Levi dei todos os dízimos em Israel por herança, pelo serviço que prestam, serviço da tenda da congregação. Tem mais. E nunca mais os filhos de Israel se chegarão à tenda da congregação, para que não levem sobre si o pecado e morram. Então,
vontade do Senhor não era isso. A vontade do Senhor era que todas as tribos participassem do ministério do santuário. Todas as tribos comeriam o pão da proposição, o pão da presença, ao qual o Senhor era propício para eles, seria propício. Mas, no caso, o que aconteceu, o Senhor está sendo propício apenas à tribo de Levi. É claro que através da tribo de Levi e do sacerdócio de Arão, Deus iria ser propício ao povo, através da ministração dos levitas e sacerdotes. O 23. Mas os levitas farão o serviço da tenda da congregação e responderão por suas faltas, pelas faltas do povo, pelos pecados do povo de Israel. Estatuto perpétuo é este para todas as vossas gerações. E não terão eles nenhuma herança no meio dos filhos de Israel. O verso 24 conclui: porque os dízimos dos filhos de Israel, que apresentam ao Senhor em oferta, dei-os por herança aos levitas. Então, os dízimos estão sendo como herança, por quê? Porquanto eu lhes disse, no meio dos filhos de Israel, nenhuma herança tereis. Nota que os dízimos está sendo relacionado, interligado com a falta de herança dos levitas. Então, isso foi um desvio da vontade do Senhor. Agora, olha a grande contradição da igreja hoje, dos pastores. Eles querem as bênçãos relatadas em Malaquias 3,10, como ordenança que se entregar os dízimos iria fazer prova de Deus e Deus iria abençoar, abrir as janelas dos céus para abençoar. Ali eles veem dinheiro, veem carros, veem apartamentos, casas, empregos, profissões, carreiras. Ali eles veem tudo isso. Ali, claro que Deus está pedindo isso, porque se o povo cumprir essa ordenança, Deus iria abrir a janela do céu. Por quê, irmãos? Porque os ciclos dos dízimos, os dízimos que eram entregues, eles faziam parte do calendário de plantio e colheita de Israel, o calendário da lavoura, onde que acontecia os tempos determinados, aconteciam os moedes, as festas solenes do Senhor. Para ter dízimos, tem que estar rolando as festas, os ciclos. Quais festas? Páscoa, Asmos, as primícias, o Pentecostes, as trombetas, a festa da expiação e o 7º ponto, que é os tabernáculos. Teria que estar rolando todos esses ciclos de festas solenes. Então, tinha que ter chuva. E se o povo for rebelde e o povo não quiser trabalhar nessas obras da lei, porque isso chama obras da lei, essas ordenanças são obras da lei, se o povo começasse a idolatrar, a transgredir a vontade do Senhor, a violar o sábado, violar o ano sabático e assim por diante, o Senhor iria trancar os céus, ia fazer os céus como fosse de chumbo, não iria chover, não iria cair chuva para germinar a plantação, para trazer vida, para trazer o alimento, o pão. Então, como castigo, Deus iria trancar os céus. Isso é fácil de entender. Você não pode pegar ali Malaquias 3,10 e começar a olhar dinheiro, o retorno do dinheiro, o que você está entregando, e ver o retorno daquele mesmo dinheiro que você entregou, sendo multiplicado na sua vida. Não pode, porque isso faz parte dos ciclos das festas solenes. Porque sendo tudo isso sombras, essas ordenanças são sombras de coisas celestes, você não pode cumprir isso, irmão. Não tem como você cumprir entregando dinheiro corruptível, porque são coisas espirituais que iriam apontar para o corpo do Senhor Jesus, a expiação do seu corpo, como um santuário do seu corpo, e também iria apontar para o santuário celestial. O tabernáculo terrestre é sombra do santuário celeste. O corpo do Senhor Jesus foi o lugar onde se fez a expiação pelos nossos pecados. É como se fosse a Arca da Aliança. O corpo do Senhor Jesus foi uma espécie de Arca da Aliança onde se fazia a expiação pelos pecados
no dia da expiação. Todas essas coisas são sombras que refletia algo superior e apontava para todo o ministério do Senhor Jesus, o descendente ao qual o Senhor iria enviar ao mundo. E como eu disse para vocês da contradição, olha para você ver em Deuteronômio 14, do 27 ao 29, vai falar a respeito dos dízimos que eram para amparar os órfãos, as viúvas e o estrangeiro. Então a igreja, ela não faz essas coisas, irmãos. A igreja hoje, ela não ampara os órfãos, a viúva e o estrangeiro. Não ampara. Ela quer aí quando você fala isso, eles vão falar que é coisa do Antigo Testamento. Mas querem receber o dízimo todo mês, 12 vezes no ano. Eles querem receber os dízimos de mês em mês, mas não querem cumprir também o que a lei determina, para amparar órfão, levita, as viúvas e os estrangeiros. Onde que estão cumprindo essa ordenança? Não pode pegar somente uma parte dessa lei e cumprir e querer somente o benefício. Então, olha para você ver, nem querendo cumprir ela, não tem como. Por quê? Porque não tem templo terrestre, porque essas coisas eram entregues em câmaras do tesouro dentro do santuário terrestre, seja no tabernáculo de Moisés, seja no santuário que Salomão edificou. Essas coisas eram para ser entregues onde que o Senhor fez habitar o seu nome. Eu disse para vocês que tudo isso era entregue na câmara do tesouro dentro do tabernáculo ou dentro do santuário. E nós vamos ver que a lei era a sombra dos bens vindouros. Hebreus 10, verso 1. Ora, visto que a lei tem sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas, nunca jamais pode tornar perfeitos os ofertantes, com os mesmos sacrifícios que, ano após ano, perpetuamente eles oferecem. Então a lei não poderia aperfeiçoar nada, por quê? Porque isso eram trabalhos em coisas terrenas, não em coisas celestes. Por quê? Porque sangue de animais não pode tirar pecado, não pode fazer expiação. Eu vou ler os textos agora que vai ser checkmate para essa questão dos dízimos, que não está valendo essa lei, não pode ser cumprida essa lei de forma alguma agora no nosso tempo, no tempo da nova aliança. Existem textos que dizem que essa ordenança, as ordenanças da primeira aliança em forma de trabalhos, foi revogada. Por causa do contraste que vai aparecer em Hebreus no capítulo 5 e no capítulo 7, fazendo um contraste entre o sacerdócio de Arão e o sacerdócio de Melquisedeque. Eu peço para vocês agora prestarem bastante atenção, porque mudando-se o sacerdócio, há necessariamente mudança de lei. Hebreus 5, 5 e 6. Assim, também Cristo a si mesmo não se glorificou para se tornar sumo sacerdote, mas o glorificou aquele que lhe disse: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Como em outro lugar também diz: Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Esse é o Salmo 110. Cristo é sacerdote, um sumo sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. Você vai ter que ir lá no dízimo de Abraão, onde Melquisedeque saiu ao encontro de Abraão com pão e vinho. Figura do corpo, o pão, e o vinho, figura do sangue. Melquisedeque, rei de justiça, estava simbolizando o próprio Cristo, o próprio descendente de Abraão que haveria de vir, porque ele não era contado na genealogia dos hebreus. Agora, o checkmate total sobre a questão dos dízimos. A lei está revogada. É claro que nós não queremos causar tropeços, porque muitos, até dentro da igreja, não sabem disso. Não chegou à luz ainda. Mas, se você sabe, se você recebeu essa luz, você tem que tomar uma decisão. Tá bom? Hebreus 7, versos 1 e 3. Fiquem observando o contraste que ele vai fazer agora. Porque este Melquisedeque, rei de Salém é Jerusalém, sacerdote do Deus Altíssimo, que saiu ao encontro de Abraão quando voltava da matança dos reis e o abençoou, pelo qual também Abraão separou o dízimo de tudo,
Então Abraão entregou dízimos para Melquisedeque porque isso estava sinalizando o sacerdócio de Cristo. Não para você ir lá e justificar a igreja entregando dízimos em forma de dinheiro. Aquele dízimo foi dos melhores despojos, sim. Foi de espólio de guerra. Mas estava sinalizando o sacerdócio de Cristo. Não para você validar hoje um dízimo, tá bom? Verso 2. Primeiramente se interpreta rei de justiça, depois também é rei de Salém, ou seja, rei de paz. Então ele está falando que Melquisedeque estava sinalizando Cristo. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, que não teve princípio de dias nem fim de existência. Entretanto, feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdócio para sempre. O sacerdócio de Levi, o sacerdócio de Arão, a cada morte, tanto dos sacerdotes como do sumo sacerdote, teriam que ser colocados novos, né, à medida que um ia morrendo e entrando o outro, ia morrendo, entrando o outro. Então eles eram impedidos, por causa da própria mortalidade, por causa da própria morte, eles eram impedidos de continuar exercendo o seu ministério. Agora verso 11. Se, portanto, a perfeição houvera sido mediante o sacerdócio levítico, olha a pergunta, se a perfeição fosse pelo sacerdócio levítico, agora ele vai fazer uma pergunta, ele vai estender essa pergunta de forma longa. Pois nele baseado o povo recebeu a lei, agora a pergunta, continuando, que necessidade haveria ainda de que se levantasse outro sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque e que não fosse contado segundo a ordem de Arão? O que ele diz aqui? Que se o sacerdócio levítico fosse perfeito, qual era a necessidade de Deus levantar um sacerdócio segundo a ordem de Melquisedeque, que entretanto, que além do mais, era um sacerdócio eterno? Ele era um sacerdote eterno porque ele não tem princípio de dias nem fim de existência. O verso 12. Pois, quando se muda o sacerdócio, Deus mudou o sacerdócio, necessariamente há também mudança de lei. Quando se muda o sacerdócio, necessariamente também há mudança de lei. Então, teve a mudança de lei. Verso 13. Porque aquele de quem são ditas estas coisas, Cristo, né? O Melquisedeque aqui está fazendo as vezes de Cristo. Porque aquele de quem são ditas estas coisas, tu és meu filho, eu hoje te gerei, pertence a outra tribo da qual ninguém prestou serviço ao altar. Então, todas essas coisas que ele está falando aqui do sacerdócio de Melquisedeque, pertence a outra tribo da qual ninguém serviu ao altar. Que tribo será que o Senhor veio? O Senhor não veio da tribo de Judá, segundo a carne? Então, segundo a carne, segundo Judá, segundo a tribo de Judá, Moisés não atribuiu o sacerdócio. Então, houve a mudança de sacerdócio. Moisés não atribuiu o sacerdócio à tribo de Judá, enquanto o sacerdócio de Levi, de Arão, estava em cumprimento. Verso 14. Pois é evidente que nosso Senhor procedeu de Judá, tribo a qual Moisés nunca atribuiu sacerdotes. O sacerdócio ficou com a tribo de Levi. Deus mudou o sacerdócio de Levi para o sacerdócio de Melquisedeque. E, entretanto, Cristo veio da tribo de Judá. Então, esse é o raciocínio. Então, isso que o escritor de Hebreus entendeu plenamente. Verso 14. Pois é evidente que nosso Senhor procedeu de Judá, tribo a qual Moisés nunca atribuiu sacerdotes. Verso 15. E isto é ainda muito mais evidente quando, à semelhança de Melquisedeque, se levanta outro sacerdote, constituído não conforme a lei de mandamento carnal. A lei, irmãos, toda a ordenança dela, toda essa obrigatoriedade de cumprir esses trabalhos, eram leis de mandamentos carnais. Eu não estou falando dos 10 mandamentos. Eu estou falando que os trabalhos que se tinham que ser feitos
eram ordenanças de mandamento carnal, eram prescrições. Por quê? Porque ela estava enferma, porque ela não era perfeita, ela não parou no coração, ela ficou apenas escrito em tábua de pedra os mandamentos e em tinta, em papel e tinta, escrita as ordenanças. Não parou no coração do homem, no interior do homem. Por isso que ela não era lei de mandamento carnal, porque ela estava enferma pela carne, por causa que os homens pecam, por atrevimento, pecava mesmo, por atrevimento, deliberadamente, planejava pecar, eram maus, ímpios. Claro que tinha muitos justos também. É claro que tinham justos. A esses Deus se agradava deles. Mas a nação como um todo não. Olha o verso 16. Continuando, né? Lei de mandamento carnal. Mas ele foi constituído não segundo a lei de mandamento carnal, mas segundo o poder de vida indissolúvel, porquanto se testifica: tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Portanto, por um lado, agora preste atenção, verso 18. Portanto, por um lado, se revoga a anterior ordenança, os dízimos faz parte dessa anterior ordenança, tá bom? Os dízimos fazem parte da anterior ordenança. Por causa da sua fraqueza e inutilidade, pois a lei nunca aperfeiçoou coisa alguma, e por outro lado se introduz esperança superior, pela qual nos chegamos a Deus. Então nós temos acesso livre ao trono do Pai, mediante a carne do Senhor Jesus, que o véu estava representado na carne do Senhor Jesus, né? Quando o véu rasgou, nós tivemos livre acesso a essa graça de termos os nossos pecados, as nossas expiações, através do santuário celeste. Não mais um santuário terrestre, e sim celeste. Cristo, no seu próprio corpo, fez a expiação e depois assentou à destra de Deus no santuário celeste para expiar os nossos pecados. Ficou bem claro para vocês que a lei da anterior ordenança está revogada. Eu vou fazer uma outra parte mostrando para vocês a relação das primícias com os 144 mil comprados da terra. E aí sim vocês vão ver que esse assunto de dízimos e primícias, eles apontavam para Cristo e a igreja. E não apontava para dinheiro, prata, ouro e bens materiais. Eu agradeço por vocês terem permanecido até o final de mais um estudo. Se você não tiver inscrito, considere inscrever no nosso canal. Se você tiver gostado também, compartilhe também os nossos vídeos nas redes sociais para que este ensino, os nossos estudos, possa chegar também a mais pessoas. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Shalom!